Polícia Federal prende o senador do PT, Delcídio do Amaral, gravado oferecendo plano de fuga a delator da Operação Lava Jato. Na gravação, o senador oferece mesada de R$50 mil à família de Nestor Cerveró. Preso também um banqueiro, André Esteves, que teria oferecido dinheiro para não ser citado no esquema de corrupção. No Rio de Janeiro, o sofrimento dos pacientes com descaso nos hospitais públicos. O estado de São Paulo registra pelo menos 7 casos suspeitos de ligação com o Zika vírus. Boa noite. Pela primeira vez na história, um senador, no exercício do mandato, é preso. Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, foi gravado em uma reunião em que tentou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, delator da Operação Lava Jato. Também foi preso o André Esteves, um dos banqueiros mais poderosos e ricos do Brasil. Ambos não queriam ter seus nomes citados na delação. Nas gravações, o senador chega ao absurdo de sugerir um plano de fuga para Cerveró. Delcídio do Amaral foi preso neste hotel onde mora, em Brasília, pouco antes das 8 da manhã e levado para a Superintendência da Polícia Federal. Ao mesmo tempo, agentes fizeram busca e apreensão no Congresso, na casa e no escritório do senador em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Rodrigues, também foi preso. No Rio de Janeiro, foi preso o dono do banco BTG Pactual, André Esteves. As prisões foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. O STF considerou que Delcídio do Amaral agiu para obstruir a investigação relacionada ao caso Lava Jato. O ministro Teori Zavascki dividiu com os colegas em sessão extraordinária a decisão de autorizar a prisão do senador. Não há outra medida cautelar suficiente, no meu entender, para inibir a continuidade das práticas criminosas, que não a prisão preventiva. Entre as razões para a prisão, documentos e gravações de posse do Ministério Público que relatam a atuação do senador para evitar que Nestor Cerveró revelasse o envolvimento de Delcídio no esquema de corrupção na Petrobras. A gravação foi feita por Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, no dia 4 deste mês. Além do senador, está presente o então advogado de Nestor Cerveró, Edson Ribeiro. Na reunião, Delcídio do Amaral discutiu um plano de fuga que incluía a saída de Cerveró pelo Paraguai e de lá em voo direto até a Espanha, num modelo de avião capaz de cruzar o Atlântico sem escalas. Vou abrir o jogo aqui, é sair e ir embora. Ele não fica. E aí ele iria para a Espanha. Sim. A saída dele melhor saía pelo Paraguai. Não. Mercosul. Está no Paraná. Aberto o Paraguai e vai embora. Eu já levei muita gente por aí. Eu tenho amigos que têm empresas de táxi aérea de aviação. Eu ver com eles, qual é o custo disso. Você bota no avião e vai embora. Esse de pequeno porte eles cruzam? Não, depende do avião. Sai-deixam. Não, sai-deixam tem que parar no meio. Tem que pegar um Falcon 50, alguma coisa assim. O advogado Edson Ribeiro teve a prisão decretada, mas está nos Estados Unidos. Ribeiro receberia R$4 milhões para colaborar com o plano de convencer Cerveró a não assinar o acordo de delação premiada. O procurador-geral Rodrigo Janot relata que o senador Delcídio do Amaral prometeu o pagamento de mesada de R$50 mil a familiares de Cerveró como recompensa. Em outro trecho da gravação, Delcídio diz que pode influenciar as decisões do Supremo sobre o caso e que teria conversas diretas com ministros do STF, além de contar com o apoio do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do vice-presidente da República, Michel Temer. Agora, Edson e Bernardo, eu acho que nós temos que centrar fogo no STF agora. Eu conversei com o Teori, conversei com o Toffoli, pedi para o Toffoli conversar com o Gilmar. O Michel conversou com o Gilmar também, porque o Michel está muito preocupado com o Zelado. E eu vou conversar com o Gilmar também. Eu falo com o Renan hoje. Tá bom. A prisão de Delcídio Amaral teve um forte impacto político, não só pelo papel do petista aqui no Senado, de principal articulador do governo, mas também por ser um fato inédito. É a primeira vez que um senador é preso em pleno exercício do mandato. A direção da casa teve de estudar a lei para saber como agir e a reação geral foi de perplexidade. E a repórter Cristina Lemos está nesse momento no plenário do Senado, acompanhando esse momento tenso e histórico para o país. Cristina, boa noite.
Boa noite, Celso. O plenário do Senado acaba de manter a prisão preventiva do senador Delcídio do Amaral. O resultado da votação foi o seguinte: 59 votos a favor da manutenção da prisão, 13 votos contrários e uma abstenção. Foi uma sessão extremamente tensa. O clima que preponderou foi de constrangimento, diversos discursos, inclusive se revoltando contra a decisão do Supremo, que teria decretado a prisão fora de um flagrante, o que pode abrir, em tese, um precedente contra outros parlamentares em pleno exercício do mandato, mas prevaleceu a decisão. Por voto aberto, o Senado decidiu manter a prisão de Delcídio do Amaral. Prisão preventiva decretada esta manhã pelo Supremo Tribunal Federal. O senador se encontra na Superintendência da Polícia Federal desde hoje cedo. É um fato histórico, inédito, a primeira vez que ocorre no Senado semelhante decisão. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina. Portanto, informando ao vivo que o Senado decidiu manter a prisão do líder do governo, senador Delcídio do Amaral. E você vai acompanhar agora a reportagem que mostra a repercussão dessa prisão em Brasília e os bastidores hoje, antes dessa votação do Senado. O ministro relator da Lava Jato no Supremo convocou uma reunião de emergência com os colegas para explicar a gravidade das acusações. Os magistrados se irritaram com a insinuação do senador Delcídio Amaral de que tinha intercedido na corte por Nestor Cerveró. Houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. A decisão de prender o líder do governo no Senado recebeu o apoio de todos os integrantes da segunda turma. Unanimemente entendemos que essa decisão, diante da gravidade da situação, deveria ser decidida também e ratificada pelo colegiado, como foi na data de hoje. A delinquência institucional, alegadamente cometida na intimidade do poder, por marginais que se apossaram supostamente do aparelho de Estado, se tornou uma realidade perigosa e inquietante. A autorização das prisões foi comunicada diretamente ao presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Para evitar um conflito institucional, Lewandowski e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, avisaram ao presidente Renan Calheiros de que a Polícia Federal executaria uma operação nas dependências do Senado. A revelação de que a lei vale para todos. E aí, evidentemente, não cabe distinguir, é o tratamento igualitário que a Constituição quer. Os ministros concordaram que a atuação de Delcídio configurou flagrante. Estamos diante de um caso inequívoco de crime inafiançável e também aqui caracterizada a flagrância técnica, tendo em vista que se cuida de crime permanente. Desde a promulgação da Constituição de 1988, esta é a primeira vez que um senador da República tem prisão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Você acompanhou as críticas pesadas dos ministros do Supremo ao decidir por unanimidade pela prisão de Delcídio do Amaral e agora sim a repercussão disso em Brasília. O clima no Senado era de puro constrangimento. De um lado, governistas completamente acuados. Do outro, uma oposição nitidamente incomodada. Eu sempre tive uma relação, muito correta, republicana com o senador Delcídio. Mas nessa hora, nós temos que atuar fazendo que a Constituição seja respeitada e que as instituições sejam preservadas. O que está em jogo nesse momento, senhor presidente, não é absolutamente o drama porque passa nesse momento o nosso colega Delcídio Amaral. O que está em jogo neste momento é a vida da instituição. Diante de uma situação inédita, os senadores não sabiam como proceder. A discussão aqui no plenário era se a votação que decidiria se o senador Delcídio do Amaral permaneceria preso seria aberta ou fechada. Diferentes interpretações da Constituição e do regimento interno do Senado geraram a confusão. A oposição entrou com um mandado de segurança para garantir a votação aberta. Um mandado de segurança preventivo para caso a votação seja secreta, que amanhã o Supremo nos garanta a votação aberta. Nós devemos ficar com a legislação para dar segurança jurídica. Por isso, senhor presidente,
a nossa posição. O voto deve ser secreto por conta de tudo aqui em que eu argumentei. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a votação secreta, mas em seguida deu ao plenário a palavra final, que decidiu pela votação aberta. A prisão de Delcídio do Amaral colocou o Palácio do Planalto em alerta. A presidente Dilma convocou imediatamente os ministros mais próximos. O senador era homem de confiança do governo. O desafio é apontar agora o novo líder do Senado o mais rápido possível. Silêncio, surpresa e apreensão tomaram conta do Palácio do Planalto. Assim que recebeu a notícia da prisão do senador Delcídio do Amaral, a presidente Dilma Rousseff convocou reunião com os ministros. Para evitar a imprensa, fechou o evento esportivo que participou pela manhã e depois cancelou os outros compromissos oficiais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que iria para o Rio de Janeiro inaugurar o plano de segurança para as Olimpíadas de 2016, mudou os planos e ficou em Brasília. A cúpula do governo passou o dia avaliando os possíveis reflexos que a prisão do senador pode trazer para o Planalto. Homem de confiança do PT desde o governo Lula, a preocupação agora é desvincular a imagem de Delcídio do governo Dilma. Por nota, a Secretaria de Governo declarou que esta semana os vice-líderes assumem provisoriamente a liderança no Senado. Os vices são Hélio José, do PSD, Paulo Rocha, do PT, Wellington Fagundes, do PR e Teomário Mota, do PDT. O cargo é estratégico para o Palácio do Planalto. O líder orienta os partidos da base de apoio à presidência sobre como votar em projetos conforme os interesses do Executivo. A substituição deve ser definida na semana que vem. O presidente do PT, Rui Falcão, se disse perplexo com os fatos que ensejaram a decisão do STF de ordenar a prisão do senador Delcídio do Amaral e que as tratativas atribuídas ao senador não têm relação com sua atividade partidária. E a Justiça decidiu transferir Nestor Cerveró para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por motivo de segurança. Cerveró deixou este presídio na região de Curitiba e está de volta à Polícia Federal. É uma medida que pretende preservar a integridade do mais novo delator da Lava Jato. Cerveró comandou a área internacional da Petrobras entre 2003 e 2008. Nesse período, a estatal comprou a refinaria de Pasadena, negócio que causou prejuízo de 3 bilhões de reais à companhia. Na decisão de pedir a prisão do senador Delcídio do Amaral, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, demonstrou preocupação com vazamentos da Operação Lava Jato. Segundo Janot, o banqueiro André Esteves tinha acesso a parte dos depoimentos de delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. No documento, Janot diz que é grave a revelação de que o banqueiro tinha cópia da minuta do acordo assinado por Cerveró, confirmando a existência de canal de vazamento na Operação Lava Jato, que municia pessoas em posição de poder com informações do complexo investigatório. O Ministério Público quer evitar novos vazamentos e, por isso, quer manter presos o banqueiro André Esteves, o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, e o senador Delcídio do Amaral. O receio é que informações sigilosas venham novamente à tona e possam atrapalhar o andamento da Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República recebeu uma representação assinada por 7 partidos contra a permanência de Eduardo Cunha na presidência da Câmara. A prisão inédita de um senador em exercício aumentou a pressão sobre o presidente da Câmara, também acusado de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Deputados de 7 partidos foram hoje à Procuradoria-Geral da República para pedir que o Ministério Público solicite o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Os parlamentares afirmam que ele atrapalha as investigações contra si próprio no Conselho de Ética. São vários fatos que vêm acontecendo em busca de uma intimidação para tentar buscar uma maioria para defendê-lo desse processo que ele dizia que não tinha nada em termos de recursos lá fora, provindo de propinas aqui dentro. Ele disse da mesma maneira que o Procurador-Geral da República teve coragem de pedir a prisão de um senador no exercício do mandato, que teria a mesma coragem para pedir o afastamento do presidente da Câmara. Com a prisão do líder do governo no Senado, a sessão aqui na Câmara foi cancelada. Eduardo Cunha se negou a falar sobre o pedido de afastamento. Disse apenas que a oposição pode até tentar pressionar, mas não tem conseguido vitórias. Eles foram para a obstrução e não conseguiram paralisar a casa, foram derrotados
O único efeito que eles conseguiram ontem foi unir a base do governo toda para derrotar a parte da oposição e mostraram que eles não têm votos para impedir a paralisia da casa, porque a votação foi absolutamente normal, absolutamente tranquila. André Esteves é um dos homens mais ricos do Brasil. Conhecido por ter uma personalidade arrojada, o banqueiro foi preso em casa. Junto com o senador Delcídio, é suspeito de obstruir as investigações que apuram um esquema de corrupção na Petrobras. O banqueiro foi preso no endereço mais caro do Rio, no apartamento de frente para a praia de Ipanema, na zona sul da cidade. André Esteves é acusado de ser o braço financeiro do grupo que teria pressionado o ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, a desistir do acordo de delação premiada. A operação, avaliada em 4 milhões de reais, seria bancada com recursos de negócios milionários das empresas do banqueiro com a Petrobras, entre eles a contratação da Sete Brasil para fornecer navios-sonda que seriam usados na exploração do pré-sal. O Supremo Tribunal Federal listou 7 acusações contra André Esteves. 3 trechos destacam que o banqueiro tinha cópia da delação premiada de Nestor Cerveró, o que configuraria quebra de sigilo. O banqueiro teria se aliado ao senador Delcídio do Amaral para dificultar a investigação solicitada pela Operação Lava Jato. Na gravação feita pelo filho de Cerveró, o senador Delcídio comenta sobre um documento que o banqueiro teria mostrado durante uma conversa. Esteves também estaria envolvido no pagamento de propinas na negociação de postos com bandeira da BR Distribuidora. O universitário de classe média que pegava ônibus na zona norte do Rio para trabalhar no Banco Pactual teve carreira meteórica. Não demorou muito para André Esteves se tornar sócio minoritário e depois presidente do banco. Aos 37 anos, já era o mais jovem bilionário brasileiro. Hoje tem 46 anos e está entre os 13 brasileiros mais ricos do país, com patrimônio avaliado em quase 8 bilhões de reais. O banco BTG Pactual é considerado hoje o maior banco de investimentos do Brasil, responsável por administrar quase 140 bilhões de reais. Nós estamos agora pretendendo ter acesso à inteireza desses áudios para saber se ele foi citado e por quem foi citado. André Esteves vai passar a noite na sede da Polícia Federal do Rio. Ele cumpre prisão temporária de 5 dias, que pode ser renovada por igual período. Agora, a falência do estado do Rio de Janeiro. Médicos protestaram hoje contra o governador Pezão porque estão com salários atrasados. Enquanto isso, pacientes aguardam por atendimento nos corredores dos hospitais. Este é o assunto da terceira reportagem da série O Rio de Janeiro na Lama. Médicos residentes de braços cruzados. Pezão, eu quero ver você sem receber. Por atraso no pagamento do Bolsa Auxílio. Hoje eles protestaram diante da sede do governo do Rio. Hoje, na rua, Pezão, a culpa é sua. No Hospital Universitário Pedro Ernesto, só os pacientes em estado grave recebem atendimento. Os terceirizados que fazem a limpeza também estão com os salários atrasados. Por isso, cirurgias e internações estão suspensas. O banheiro que é usado tá com o papel todo jogado, tudo para tudo que é lado. Você fica com medo de pegar uma infecção hospitalar. No desespero, parentes correm até o plantão judiciário. É a última cartada. Buscam tratamento para quem corre o risco de morrer. Não tem vaga. Só o que eles falam, não tem vaga. São centenas de ações na justiça para obrigar o governo do Rio a cumprir sua obrigação, arranjar vagas em hospitais. A Jailson Ferreira Gouveia ficou 15 dias internado na unidade de pronto atendimento da Rocinha. A UPA não tem os mesmos recursos de um hospital. Imaginem a agonia dos familiares que passaram 2 semanas esperando vaga. E a gente foi, conseguiu a ordem judicial, entendeu? E acabou que hoje a gente recebe a ligação 8 horas da manhã que meu irmão tinha falecido, né? Com a ordem do juiz. O lamento de Patrícia diante do corpo do irmão.
pediu tanto pra sair daqui. A gente é refém aqui, refém de Eduardo Paes, de Pezão, de quem quer que seja. O prefeito Paes e o governador Pezão prometem priorizar a saúde faz tempo. No caso de Pezão, desde quando era prefeito de Piraí, no interior do Rio, a compra destas ambulâncias rendeu muita propaganda e votos a Pezão. Só depois os eleitores descobriram que também resultou em 5 processos na Justiça Federal. Pezão foi acusado de fazer parte da chamada máfia dos sanguessugas. A quadrilha, que vendeu ambulâncias em todo o país, superfaturava o preço. Contando com a conivência dos políticos num dos processos, Pezão é acusado de nem ter feito concorrência pública. Hoje, segundo este médico, Pezão ainda segue o modelo da saúde de fachada. Aquilo que é feito, o que acontece dentro de uma unidade de saúde, pouco aparece. Aparece esse prédio maravilhoso que está aqui. Gasta-se milhões de reais na construção de prédios, mas não se tem dinheiro para pagar enfermeiros, médicos, profissionais. O prefeito Eduardo Paes vai no mesmo rumo, gasta metade do orçamento da saúde com serviços terceirizados. Quem entra na fila para fazer exames especializados corre o risco de morrer esperando. O câncer, que numa fase inicial é até curável, quando o paciente consegue chegar numa unidade de maior complexidade, esse aí já não tem mais jeito, porque o câncer já está... As mortes, à espera de vagas, se tornaram ocorrências comuns. Dona Amália ficou 5 horas esperando na recepção desta UPA, em Nova Iguaçu. De 8 até 1 da manhã, no mínimo. 5 horas? Seguro, isso. Passando mal? Passando mal. Deram a medicação na veia e ela voltou para a recepção e ficou lá sentada, caindo, batendo cabeça, passando mal. Porque não tinha vaga? Não tinha onde ela deitar, só podia ficar sentada. Quando Dona Amália finalmente conseguiu vaga na UPA, o médico pediu uma tomografia para completar o diagnóstico. Mas no hospital mais próximo não havia especialista. O responsável no Hospital da Posse disse que não tinha neuro, que não poderia dar o laudo e que não iria recebê-la. Como muitos outros pacientes aqui no Rio, Andresa recorreu à justiça. Conseguiu uma decisão para transferir a mãe, mas era tarde. Dona Amália, de 63 anos de idade, morreu por causa do acidente vascular cerebral. A minha avó, com 70 e poucos anos, há anos atrás, quando essa lei não existia, que tem que ir para o UPA primeiro e depois para o hospital, foi atendida aqui no Hospital da Posse, teve um AVC, eu levei, foi atendida, medicada, fez todos os exames, voltou para casa. Minha mãe não teve essa chance. Ela ficou lá, refém, presa, até morrer. Andresa culpa os políticos que fizeram campanha exaltando supostos investimentos na saúde. Isso não existe, né? Que eles não têm respeito nenhum pelo ser humano, que é só mais um, né? Se fosse da família deles, de repente seria diferente, mas como não é, não está doendo neles, então tanto faz. É tudo uma mentira. Em 2016, o Rio será apresentado ao mundo como a vitrine de um Brasil moderno. Mas quem olhar por trás da fachada pode se assustar. No Hospital Estadual Rocha Faria, na zona oeste do Rio, a imagem que a propaganda não mostra é esta. Superlotação. Tem várias pessoas na mesma sala que no mesmo quarto que minha mãe. E tem gente no corredor. Se você entrar lá, der uma olhada, tem gente no corredor chorando, gritando, procurando médico e não tem atendimento. Descaso. Nem água tem pra gente beber. Eu sou transplantada. Não tem um pingo d'água naquele bebedouro lá. Desespero. Um paciente que está com pneumonia, com câncer na garganta terminal, como é que eles vão dar alta, vão mandar embora para casa? E meu pai tá jogado aí, ó, como se fosse ninguém. Mas enquanto o coraçãozinho dele estiver batendo, a filha dele aqui, ó, mais velha, tá aqui para poder ver.
O governo do estado do Rio de Janeiro informou que em 2014 investiu 60 milhões de reais em saúde e em 2015 inaugurou um hospital em Nova Iguaçu e clínicas da família em 9 cidades. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro diz que mantém 14 unidades de pronto atendimento que recebem 73 mil pacientes por mês e que a transferência para hospitais da rede pública depende da indicação médica, classificação de risco e da disponibilidade de leitos. Veja ainda nessa edição, piloto de caça russo abatido diz que não recebeu advertência. E ainda a lama de Mariana enterra a poupança que aposentado juntou durante toda a vida. Agora os destaques internacionais com nossos correspondentes. A Turquia divulgou o áudio em que alerta os pilotos russos antes de abater o caça. Nas gravações, os militares avisam que o jato se aproxima do espaço aéreo turco. Um dos pilotos foi resgatado e negou que tenha recebido qualquer advertência. O outro morreu. Como resposta, a Rússia afirmou que vai deslocar mísseis antiaéreos para sua base na Síria. Escolas e metrô reabrem em Bruxelas. André Tal. A população começa a retomar a rotina, mas a capital da Bélgica permanece em estado de alerta máximo por conta da ameaça de um ataque terrorista. Centenas de homens armados se espalham pelas ruas. A polícia ainda procura por pelo menos 10 suspeitos que estariam planejando atentados, possivelmente em centros comerciais da cidade. Polícia de Chicago é acusada de apagar gravação que mostrava a morte de jovem negro, Heloísa Vilela. A câmera de segurança de uma lanchonete teria registrado tudo, mas depois que policiais mexeram no equipamento, as imagens sumiram. Durante mais de um ano, a polícia se recusou a mostrar este outro vídeo gravado por uma viatura. Lacan McDonald foi baleado 16 vezes, 9 pelas costas por um único agente, preso ontem sem direito à fiança. Temporais voltam a se intensificar no sul do país nesta quinta-feira. Áreas de instabilidade provocam chuva forte, ventania e risco de granizo entre o noroeste gaúcho e o sul de Mato Grosso do Sul. Tempestades também do Amazonas ao litoral, entre Espírito Santo e Bahia, por causa de uma frente fria e da umidade da Amazônia. Faz sol no Rio Grande do Sul e do Amapá ao interior do Nordeste. Tempo abafado em Porto Alegre, com 29 graus. Em Teresina, a máxima é de 38. Em Brasília, pode chover forte e a máxima é de 33 graus. Em João Pessoa, faz 31. Veja a seguir, Sombra, acusado de mandar matar o ex-prefeito Celso Daniel do PT, é condenado por extorsão. E também, São Paulo tem 7 casos de microcefalia, suspeitos de terem sido causados pelo Zika vírus. A gravação que serviu de base para a prisão do senador Delcídio do Amaral cita também o nome de outro senador, do ex-jogador Romário, e uma possível conta que ele teria na Suíça. O senador Delcídio Amaral cita o nome de Romário para explicar o atraso na reunião. Mas o jogo me aparece com Eduardo Paz, com Pedro Paulo, com Romário e com Ferraz. Ué, fizeram a coisa, né? Eu sei. Diz o Eduardo que fez. Delcídio, surpreso ao ver o grupo, acredita que o encontro teria sido motivado por um acordo por causa das denúncias de uma possível conta de Romário no exterior. Em troca do encerramento da conta, Romário passaria a apoiar o candidato de Eduardo Paes à prefeitura. Foi Suíça. Foi? Foi Suíça, do Romário, né? E em função disso fizeram a coisa. Seu amigo banco, que foi comprado. Tira, e então vai preso. Na época das denúncias, Romário fez questão de mostrar nas redes sociais que o documento com a prova da suposta conta de 8 milhões de reais era falso. Ele entrou na justiça para processar a revista que fez as acusações.
Em nota divulgada nas redes sociais, Romário confirmou o encontro no começo do mês. Segundo ele, estavam presentes Delcídio do Amaral, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o secretário de governo Pedro Paulo Carvalho e o senador Ricardo Ferraço. De acordo com Romário, a reunião foi para tratar da votação de um projeto para negociar dívidas de estados e municípios. No documento, Romário nega ter feito qualquer acordo político. O prefeito Eduardo Paes também confirmou o encontro com a mesma finalidade. No Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, um protesto reuniu centenas de pessoas em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um dos alvos da manifestação foi o secretário executivo de governo da prefeitura, Pedro Paulo Carvalho. O político foi denunciado por agredir a ex-mulher. Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, também foi criticado. Ele é o autor do projeto de lei que dificulta o aborto legal em caso de estupro. Novidades no caso Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, no ABC Paulista. A justiça condenou 3 homens acusados de extorquirem empresários da cidade no fim da década de 90. Entre eles, o Sombra, acusado também de ser o mandante do assassinato de Celso Daniel. Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, participava de um esquema que extorquia donos de empresas de ônibus. Ele foi condenado a 15 anos de cadeia por corrupção. O ex-secretário de Transportes da cidade, Klinger de Oliveira Souza, e o empresário Ronan Maria Pinto também foram considerados culpados. O caso aconteceu durante a segunda gestão do ex-prefeito do PT, Celso Daniel, assassinado a tiros em 2002. A justiça reconheceu que o grupo do qual participava Sombra ameaçava empresários de suspender contratos com a prefeitura caso não pagassem propinas em dinheiro. Segundo o Ministério Público, Celso Daniel foi vítima de um crime político ao tentar interromper o fluxo de corrupção no município. Por outro lado, a investigação da polícia não identificou componente político no assassinato do ex-prefeito. Na decisão de primeira instância, a justiça permitiu que Sombra, Ronan e Klinger recorram da sentença em liberdade. No Rio Grande do Sul, Luciano Bonilha, produtor musical da banda Gurizada Fandangueira, prestou depoimento sobre um incêndio na Boate Kiss que matou 242 pessoas. Ele chorou e alegou inocência. Luciano confessou ter acendido o sinalizador que iniciou o fogo no local. A mãe e o padrasto do menino Ezra, encontrado morto dentro de um freezer no centro de São Paulo, foram presos na África. Os dois são suspeitos do crime que ocorreu em setembro deste ano. Eles serão extraditados para o Brasil. No Pará, cerca de 100 caminhões carregados com toras de madeira foram apreendidos em 6 serrarias que funcionavam ilegalmente. Os barracões foram demolidos e os proprietários multados. 7 casos de microcefalia estão sendo investigados em São Paulo, suspeitos de terem sido causados pelo Zika vírus. Ontem, o governo divulgou que o país tem mais de 700 casos da doença no Nordeste, mas que ela poderia se alastrar para o resto do país. O choro de Davi é aflitivo. É o choro de um bebê que não tem a assistência básica de saneamento e saúde pública. Ao lado da casa dos pais, em Itapevi, na Grande São Paulo, um criadouro do mosquito que transmite a dengue e também o Zika vírus. Foi aos 5 meses de gestação, quando os exames de pré-natal mostravam um menino saudável, que a Tamara ficou doente. Com dores de cabeça, febre branda, o corpo cheio de manchas vermelhas na palma da mão e fui procurar um pronto-socorro. Foi feito algum exame? Não foi feito nenhum exame. A suspeita é que ela tenha sido contaminada pelo Zika. 2 meses depois, o ultrassom trouxe uma triste notícia. O bebê nasceria com microcefalia, uma grave má formação cerebral que está sendo associada ao vírus, segundo o Ministério da Saúde. Desde então, Davi chora, sem conseguir acompanhamento médico. Quantos hospitais você já bateu a porta? 4 hospitais. Qual foi a resposta? Que ninguém pode fazer nada, não tem diagnóstico aqui, não tem atendimento para esse caso de microcefalia aqui.
Aqui no estado de São Paulo, pelo menos outros 6 casos de microcefalia suspeitos de ligação com o Zika vírus são investigados. 1 no Guarujá e 2 em São Vicente, no litoral paulista, 1 em Ribeirão Preto, no interior, e 2 aqui na capital. São gestantes que já vieram para cá há 2, 3 meses, vieram da região nordeste do país e por isso estão no protocolo de investigação se tem alguma relação com o Zika vírus ou não, e já tem evidência de microcefalia nesses bebês. Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa básica de juros em 14,25% ao ano. É a terceira manutenção seguida da Selic. Um novo relatório apontou falha humana no bombardeio a um hospital dos Médicos Sem Fronteira no Afeganistão. Segundo o responsável pelas forças americanas no país, os militares confundiram o hospital com um prédio do governo tomado pelo Talibã. Falhas técnicas também teriam contribuído para o erro, que matou mais de 30 pessoas em outubro. Os militares foram suspensos. Após 20 dias do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, equipes de resgate ainda buscam por 12 desaparecidos. E um comerciante que guardava R$60 mil dentro do armário de casa voltou ao distrito de Bento Rodrigues pela primeira vez. Não tem sido fácil encarar um presente tão amargo que se mistura às doces lembranças do passado. Eu criei, a minha família foi aqui. Comerciante dedicado, seu José Barbosa reforçava a aposentadoria com uma mercearia em Bento Rodrigues. Há mais de 20 anos não depositava o lucro no banco. Era a economia de uma vida inteira de trabalho, bem guardada no guarda-roupa da família. Só a mulher e os 4 filhos sabiam que o comerciante mantinha ali um bom dinheiro, mais ou menos R$60 mil em notas de 100 e de 50. Hoje, seu José Barbosa está voltando pela primeira vez a Bento Rodrigues depois do acidente. O senhor tem esperança de reaver sua economia lá? Não, nunca mais. Caminhar pelos escombros é reviver o pavor daquela tarde de 5 de novembro. Estava aqui ao redor da minha venda aqui. Quando eu olho, pontou ali, ó. Ali, ó. Pontou ali aquele monte de lama. No povoado, agora fantasma, restaram apenas as equipes de resgate à procura de um milagre. Nessa busca que nunca para por alguma pista de algum sobrevivente ou das histórias das famílias aqui de Bento Rodrigues, a tenente do Corpo de Bombeiros acaba de encontrar um porta-retrato. Sim, é uma evidência de uma família, é uma história de uma família que às vezes não tem nenhuma fotografia, né, nenhuma recordação. Bento Rodrigues morreu e, como tudo que parte, deixou um enorme vazio que dinheiro algum será capaz de preencher. Já estava com a vida mais estabilizada para acabar de vencer, né, meu tempo, né? E aí acabou tudo com 2 minutos. A Caixa Econômica Federal sorteou agora há pouco os números do concurso da Mega Sena, que pagará mais de R$205 milhões. Adriana, esse é o maior prêmio da história. E os números sorteados são 6, 7, 29, 39, 41 e 55. Mas, Celso, ninguém acertou as 6 dezenas. Acumulou de novo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Todas as reportagens dessa edição estão disponíveis no R7 Play. Fique agora com a Batalha dos Confeiteiros e a gente te espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite. Até amanhã.